Então, boa noite para todos. Mais uma segunda, mais um encontro. Hoje quem vai falar com a gente é a doutora Lara Torreão. Lara é professora adjunta do eixo ético-humanístico da Faculdade de Medicina da Bahia, da UFBA, coordenadora da UTI pediátrica do Hospital Aliança, que é atualmente da Rede Dó, membro do Departamento de Dor e Cuidados Paliativos da Sociedade Brasileira de Pediatria e é presidente do Comitê de Bioética lá do Hospital Aliança da Rede Dó, aqui em Salvador. Lara, seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite mais uma vez. Lara, eu pedi ela para falar sobre bioética em cuidado paliativo perinatal, então eu vou franquear a palavra para você agora. Fique à vontade para terminar, dizer algo mais de você que eu não disse, qualquer coisa que você Imagina. quiser, viu? Faltou dizer que eu sou sua amiga. É, Essa é a parte melhor de todas. não é Minha não? querida amiga, só é. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui, né, auxiliando nesse trabalho incrível que Lilian está à frente dos cuidados paliativos pediátricos da CESAB. Esse é um projeto muito bacana que consegue chegar na casa de todo mundo através de palestras incríveis. Ela consegue pessoas muito bacanas para esse projeto. Para mim é um prazer estar aqui podendo honrar vocês com o meu conhecimento. Eu quero dizer, primeiro, que eu não tenho conflito de interesses e que eu também não sou neonatologista. Então, eu vou com o conhecimento básico da pediatria e o da bioética. E vocês vão me auxiliando, os neonatologistas que estão aí, inclusive Lília, né? Que é neonatologista de Monchique. A minha agenda hoje é falar um pouco sobre o serviço de cuidados paliativos pediátricos, a epidemiologia de cuidados paliativos pediátricos perinatal, abordar os princípios de bioética e cuidados paliativos e discutir um caso clínico. E aí a gente tem um tempinho depois para a gente conversar, bater um pouco. Tá? Então, a definição de cuidados paliativos, pediátricos ou de adulto, qualquer que seja, é sempre pensando no melhor cuidado em relação àquelas quatro dimensões que a gente já sabe, em doenças ameaçadoras da vida. Eu encontrei essa aqui específica de cuidados paliativos, que é muito semelhante, e aí eu fiz questão de trazer aqui, que são cuidados paliativos para um feto, neonato ou bebê, ou seja, já começa no período pré-natal, com uma condição limitante da vida, que é uma abordagem ativa e total para o cuidado, desde o ponto do diagnóstico ou reconhecimento, durante toda a vida da criança, no momento da morte e além da morte, que é a parte do luto da família e dos irmãos, enfim. E abrange elementos físicos, emocionais, sociais, espirituais e tem como foco a melhoria da qualidade de vida do recém-nascido e o apoio à família. Eu penso que no cuidados paliativos, né, no Natal, perinatal, inclui bastante a família, né, também na pediatria, mas eu acredito que nesse momento o foco também é muito em relação à família. E inclui o manejo de sintomas angustiantes, a provisão de pequenas pausas, cuidado através da morte e do luto. Eu trouxe aqui do lado esse gráfico mostrando a evolução dos cuidados paliativos com o tempo. Eu acredito que todos vocês já conheçam, mas achei bem bacana esse novo modelo que a gente chama de integrativo. O primeiro modelo, a gente falava modelo em série, que primeiro se pensava no cuidado curativo, modificador de doença, quando não tinha mais nada a oferecer, era dito assim mesmo, não tem mais nada a oferecer. Aí passava-se então a cuidados paliativos, o cuidado com a morte e o luto. Depois, na evolução, foi vendo que o cuidados paliativos é muito mais do que um cuidado em série, sim um cuidado paralelo, que desde o princípio do diagnóstico de qualquer condição ameaçadora da vida, cabe cuidados paliativos no início, né, no pequena monta, e a partir do momento em que a doença começa a avançar, cuidados paliativos ele se torna o cuidado principal até a morte e o luto. E atualmente esse modelo integrativo eu achei muito interessante, em que já começa o cuidado com o luto desde o início do diagnóstico, desde o início dos cuidados paliativos. Por quê? Porque o luto não é só a morte, o luto são todas as perdas que vão acontecendo com a doença, perdas sociais, perdas reais, clínicas, né? Então, assim, perda da possibilidade de ir e vir.
Então, são tanto de perdas, são tanto de lutos que precisam ser cuidados desde o início do diagnóstico. Eu achei que ele contempla mais esse modelo integrativo. Então, o serviço de cuidados paliativos, ele precisa de uma equipe multiprofissional, é sempre um cuidado centrado na criança e família, ele deve ter algum acolhimento familiar, principalmente em relação a essas perdas, a esse luto desde o início do diagnóstico, e também contempla uma base que é do suporte bioético e legal. Tudo isso com uma comunicação compassiva, permeando todos os momentos, os passos do cuidado. O modelo de cuidado paliativo ele pode ser hospitalar, pode ser ambulatorial, pode ser de gerenciamento, interconsulta e de home care. Né? E ele se propõe a cuidar mesmo das dimensões física, psicológica, espiritual e social, como a gente conhece. Eu acredito que, atualmente, no Brasil, o que tem mais, eu acabei de deixar, não trouxe aqui para vocês, mas os dados que a gente tem da rede, é que os serviços, eles têm mais penetração em cuidados paliativos no hospital de forma de interconsulta de cuidados paliativos do que realmente serviços, grandes serviços. Né? Um dia a gente chega em grandes serviços. E aí trago para vocês aqui a necessidade global desse gráfico do Reino Unido, em 2020, a necessidade global de cuidados paliativos é de 56 milhões, isso em 2020, hoje em dia deve ser muito mais, pós-pandemia, muito mais, com certeza, porque uma entidade que ganhou um destaque são os cuidados pós-intensivos, né? Tem até hoje em dia departamento de cuidados pós-intensivos da terapia intensiva, que é exatamente para cuidar dos egressos da terapia intensiva, são todos elegíveis para cuidados paliativos. Desse montante, 7% são crianças de 0 a 19 anos. E na pediatria, o que chama atenção em relação ao diagnóstico que mais precisa de cuidados paliativos no mundo, pelo menos o que está mapeado, em torno de 30%, um terço, são as crianças com HIV. Quais? Né? Uma infecção congênita. Eu não sei se isso representa aqui no Brasil, a gente também tem outras doenças congênitas, sífilis que está voltando muito, tem outras tantas de infecções congênitas, mas eu acredito que pela questão da África, ainda HIV/AIDS ainda é muito importante essa abordagem, né? E voltando para o nosso tema, prematuros e pacientes com malformações congênitas equivale também praticamente a um terço de toda essa população pediátrica que precisa de cuidados paliativos. Então, assim, é um tema que realmente o destaque, cuidados paliativos, deveria estar na grade curricular de todo neonatologista, né? Todo pediatra e todo neonatologista também, por essa questão principalmente. Então, aqui trago para vocês, assim, como vem crescendo mesmo cuidados paliativos neonatais, se vocês perceberem, o número de citações no PubMed, que é o nosso maior banco de dados que a gente tem, né, de trabalhos de boa qualidade, a partir de 2010, 2010 para cá, a gente tem muita publicação já em cuidados paliativos neonatais, mostrando, então, que as pessoas estão estudando ainda bem, né? Então, começou a ter um destaque nessa área de cuidados paliativos de uns tempos para cá. E aí, dentro desse destaque, um desses artigos, ele traz quais são os recém-nascidos elegíveis para cuidados paliativos, né? Então, seriam recém-nascidos no limiar da viabilidade, porque são igualmente vulneráveis em virtude da prematuridade. Então, prematuros extremos, eles já são só por esta condição, porque é uma condição ameaçadora da vida, que traz muito sofrimento familiar e também tem muitas intervenções, ele por si só já é elegível para cuidados paliativos. Recém-nascidos com anomalias de nascimento que podem ameaçar as funções vitais, como a gente falou ali, as malformações. Recém-nascidos para os quais os cuidados intensivos neonatais foram adequados, mas com a evolução desfavorável, as intervenções começaram a ficar menos benéficas e passa a ser oneroso, inadequado, e que a gente chama de futilidade terapêutica mesmo. Né? Então, são bebês que, a princípio, têm investimento pleno, e no decorrer da evolução, há uma inversão de expectativas, ele se torna uma criança, um bebê com menor chance de sobrevida. E não poderia deixar de colocar também nesse grupo os bebês com anóxia neonatal grave.
E tem sequelas importantes que também tornam o recém-nascido dependente de tecnologia. É aquele bebê que consegue ter alta, mas ele vai com gastrostomia, traqueostomia, ventilação mecânica, às vezes outras ostomias também, né? Cistostomia, entre outros. Então, é um bebê que vai ter é, um sofrimento maior, prolongado, no decorrer do seu desenvolvimento. Então, pela definição de cuidados paliativos, eleição de cuidados paliativos pediátricos, né? Essa classificação é da OMS, eles subdividem em 6 grupos, que são muito próximos mesmo àquilo que a gente já disse, né? Da pediatria geral. A gente coloca aqui no grupo 5 os recém-nascidos gravemente prematuros e inclui, eu achei muito interessante, que eles incluem, então, agora, membros da família de um feto ou da criança que morre inesperadamente, né? Então, a mãe que tem abortos repetidos ou que tem uma morte fetal, a encefalopatia hipoxia também, que está incluído nesses quadros. E aqui ao lado, uma série de patologias que são mais comuns no cuidado paliativo neonatal, que trazem mais questões para o cuidado paliativo mesmo, né, que é as alterações metabólicas genéticas, cardiopatias complexas, alterações do nervo central, hipoplasias pulmonares e outras tantas aí que você já, o dia a dia de vocês é comum. E aí, vamos falar então do nosso tema, né, da bioética, que diante de toda a tecnologia que nós dispomos hoje em dia, graças a Deus, que bom que existe a tecnologia, as cirurgias robóticas, o ECMO, ventilação de todas as formas de alta frequência, com diversos modos, a gente tem terapia substitutiva renal, é, a gente tem também que pensar no limite no uso dessa tecnologia. Eu sempre digo que a tecnologia não é má, que a faz, o que a torna má é o seu uso, né? O uso da tecnologia, o uso versus o abuso. Então, é por isso que vem. Então, essa discussão bioética, atrás da Potter, em 1970, ele cunha esse termo bioética, bio de vida e ética, né, de deveres da moral, da filosofia, e ele escreve, então, esse livro, que é a bioética, é a ciência da sobrevivência humana, é a ponte da sobrevivência humana. E traz a possibilidade da gente repensar essa sociedade moderna, a medicina atual, a tecnologia superdimensionada e os seus limites, e defender a dignidade humana, promovendo, então, a qualidade de vida. E onde o diálogo, a tolerância e o bom senso, ele é muito bem-vindo. A gente diz que na bioética não tem uma votação para ver qual é a melhor conduta. A gente vai em busca da conduta mais prudente, do bom senso, do meio do caminho, e que todos saiam, vou dizer, contentes, mas com um entendimento próximo, né? Com E a bioética, ela traz ferramentas filosóficas para análises, reflexões, sem legalismo. Eu digo isso porque eu canso de ouvir as pessoas dizerem assim, mas não está na lei, não tem respaldo legal. Não, não tem mesmo, não tem. A gente está falando de princípios morais, de princípios filosóficos, que têm, inclusive, uma durabilidade muito maior. Se a gente pensar Sócrates, Aristóteles, né, Kant, Nietzsche, então eles têm reflexões filosóficas que persistem até hoje e nos dá base moral para discutir essas questões, questões da vida mesmo, da filosofia que envolve as questões éticas e morais. A lei, ela é o último vagão, ela vem depois. E ela se adequa a uma população que está em constante movimento, em constante mudança. E, por vezes, muitas vezes, a lei caduca. No nosso país, a gente tem um Código Civil, Código Penal de 1940, para vocês terem ideia, é muito, muito antigo. É, então, assim, e tenta também a bioética estabelecer posturas éticas de atitude autônoma, tanto quanto possível, e a autonomia hoje é um princípio dos mais relevantes, que a gente discute bastante dentro dos dilemas bioéticos, onde pensar, sentir, enfrentar conflitos, eleger uma hierarquia de valores, a favor, contra e não sei. Esse é um objetivo dentro de um contexto social, histórico, político, que é o objetivo que eu trago aqui hoje para a gente discutir. Dentro das correntes da bioética, são inúmeras correntes que a gente tem,
eu ainda sou apegada aos princípios bioéticos de Beauchamp e Childress, porque eles são aplicados à biomedicina, eles são aplicados à vida do leite. Eu digo que, como a gente discute droga vasoativa, antibiótico, eu posso discutir beneficência, anomalescência, autonomia e justiça. São 4 princípios. Isso não invalida que a gente tem uma série de outras correntes também bioéticas que são muito boas, que são validadas também, e às vezes um pouco mais complexas, mas para o âmbito médico, eu acho que o âmbito da saúde, eu penso que esses são bem adequados e que já estão mais difundidos também, né? Eles vêm da década de 70, no relatório Belmonte, que foi bem ligado à ética e pesquisa, né? E nasceu dentro da ética e pesquisa. Então, a beneficência dentro dos cuidados paliativos, a gente vai promover o cuidado total. É esse o grande objetivo, o cuidado total. Os aspectos clínicos, aspectos sociais, aspectos psicológicos e os aspectos espirituais. A não malescência, a gente vai focar na ortodoxia, na dignidade do processo de morrer. A autonomia, vamos falar da decisão compartilhada, e a justiça, o princípio da justiça, a gente vai falar de equidade e redução de custos. O princípio da justiça, ele normalmente é o menos falado, por isso que eu decidi começar por ele. Começar por ele, porque a gente acaba discutindo tanta coisa e acaba diminuindo o valor do princípio da justiça. Mas agora, recentemente, ele nunca foi tão falado como no período da pandemia. E aí eu trouxe aqui diversas manchetes em que todos nós tivemos conhecimento, né, da calamidade pública que vivemos, de lugares onde teve fila de ambulância com falta de oxigênio, esperava uma pessoa morrer para poder dar atendimento a outra. Então, a gente precisa, sim, pensar e discutir na equidade, pensar e discutir, assim, nas questões do SUS e como prover cuidados paliativos para todos, né? Então, é uma boa prática mesmo para a gente poder atender a esse princípio da justiça. E também, pensando nisso, há realmente, assim, quando se implementa cuidados paliativos, a gente pode falar para os nossos gestores que existe uma redução de custos na assistência médica. Então, aqui, esse artigo ele traz isso, redução de 35% dos custos de assistência médica em regimes menos intensivos. E algumas evidências da melhoria simultânea na satisfação do paciente. Às vezes, a gente invade menos e o paciente tem alta, tem menos iatrogenia, ele tem mais qualidade de vida. Aqui do lado vocês podem ver alguns trabalhos que mostram aqui a porcentagem de economia, porcentagem de economia quando se muda de um cuidado paliativo para um controle dos gastos, né? Então, aqui, ó, 77%, tem uma série de porcentagens mostrando a grande economia que se tem quando se implementa cuidados paliativos. Aí passou, agora passou. Princípio da beneficência, né? Então, o princípio da beneficência é a obrigação moral de agir em benefício do outro e visa defender o outro nos seus legítimos interesses e promover o bem. Eu digo que o grande desafio do princípio da beneficência é a gente saber o que é realmente o benefício. O benefício do outro não é o meu benefício, não é o que eu penso, o que eu acho, é o que realmente o outro precisa. E aí eu trouxe esse artigo aqui da Neonatologia Advanced Neonatal Care, aqui de 2009, que eu achei muito interessante, que ele traz uma reflexão sobre a beneficência injusta. O que é isso? Né? Quando um tratamento muito bem intencionado, ele traz resultados que limitam a qualidade de vida, tornando o paciente dependente de tecnologia. Por que isso acontece? Porque nossa intenção inicial é sempre salvar a pessoa, é sempre fazer o melhor possível por ela, dar o melhor que a gente pode dar. Mas, infelizmente, na pediatria, eu acredito que na NEO mais ainda, nós temos um baixo poder de fazer prognóstico daquele bebê que vai viver, daquele bebê que não vai viver. Então, a gente tem scores, né, na pediatria de turismo, o PIN, o adulto Apache, eu acho que na neonatologia o CRIB, deve ter outros também, que eles servem muito para epidemiologia populacional, mas ele não consegue predizer que aquele bebê vai falecer ou não, uma porcentagem, né? Existe também a transferência de responsabilidade dos pais, aos pais, isso a gente vai falar adiante no princípio da autonomia. E aqui a essência, às vezes, de demandas patentes. Ah, doutora, eu quero que faça tudo, eu quero que faça tudo, mas esse tudo nem sempre é exatamente no melhor interesse da criança. É isso que a gente tem que ponderar nesse contexto.
Então, esse artigo que eu estava falando, do Advanced Care, ele traz exatamente um caso clínico. Ele traz assim, que um bebê de 36 semanas de idade estacional, a mãe tem 18 anos, o pai tem 39, o bebê nasce com anomalia anorretal, com falocele, distrofia de bexiga, uretra e gônadas, e é feito, então, um investimento total. É entubado, faz controle de dor, múltiplas cirurgias corretivas, e ele fica internado um ano na UTI neonatal. Nisso ele tem vários acessos, nutrição parenteral, infecções, evolui com bronchodisplasia, faz gastrostomia, traqueostomia, vesicostomia, e enfim ele é transferido para a UTI pediátrica, porque ele ficou muito grande para os berços e para o cuidado neonatal, e vai para a UTI pediátrica. Na UTI pediátrica, a família é abordada para cuidados paliativos pediátricos, não tinha ainda, nunca tinha sido falado disso para essa família, e aí é conversado sobre a ordem de não reanimar, limite de suporte, e a família absolutamente não aceita nenhuma conversa sobre esse assunto. Então, foram 540 dias de UTI neonatal, 6 semanas de UTI pediátrica, e essa criança consegue, enfim, ser transferida para a home care. Eu aposto que essa história aqui é muito próxima do dia a dia de bastante pessoas aqui, né? Imagino que sim. E essa criança, então, ele cresceu com algumas sequelas, convulsões, várias internações, ele morre aos 10 anos com infecção respiratória e sepse na UTI. E cabe a gente algumas indagações. Será que o melhor interesse da criança ele foi atendido? Será que teve distanase? Como é que foi a comunicação e o acolhimento dessa família desde o início, no início do diagnóstico? Porque o que acontece na maioria das vezes é que não é oferecido essa possibilidade de não fazer. Então, a gente chega e fala assim, vai precisar fazer uma gastrostomia. Ninguém conversa do não fazer. Vai precisar fazer uma traqueostomia. Também não se conversa do não fazer. Vai se oferecendo os cuidados e oferecendo o modo de dizer. Praticamente, a gente vai impondo os cuidados, né? Sem grandes discussões sobre a real indicação, quais são os efeitos colaterais, o que, que a gente espera dessas, e qual é os valores dessa família em relação a esse tipo de discussão. Né? E, recentemente, eu ouvi uma reflexão muito interessante sobre como a gente consegue, acho que foi a Luciana Dadalto até que fez essa reflexão, que a gente tira a guarda facilmente quando é para fazer. Né? Então, a gente tira a guarda, o paciente testemunho de Jeová, que sabe que a gente tem que fazer transfusão, uma leucemia, por exemplo. Né? A gente tira a guarda sem nenhum problema. Mas quando está se fazendo distanase, a gente não concorda com o que está sendo feito. A gente é incapaz de confrontar a família nesse ponto. A gente ainda não chegou nesse momento cultural. Eu acho que ainda é um grande espaço ainda pela frente para a gente evoluir para isso. O que eu trago aqui é para a gente refletir mesmo, sem julgamentos. Tá? O princípio da não maledicência. Então, é uma obrigação moral de não realizar um ato intencional que seja prejudicial, na verdade, primo non nocere, primeiramente não lesar. É a máxima do cuidados paliativos na terminalidade, que é evitar a distanase. O que é a distanase? Né? Distanase é o processo de morte de forma artificial e dolorosa. Então, a gente prolonga o processo de morrer com sofrimento, sem perspectiva de cura, sem perspectiva de melhora, sem perspectiva de retorno dessa criança. Se ela é respaldada pelo Código de Ética Médica, tem também resolução, que eu não trouxe aqui para não ficar cansativo. A resolução, o Código de Ética, no artigo 41, ele diz, né, que é vedado ao médico abreviar a vida do paciente ainda que a pedido deste, mas que é isento do parágrafo único, que nos casos de doença incurável terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando em consideração a vontade expressa do paciente na sua impossibilidade do seu representante legal. Levando em consideração sempre, porque a gente faz uma decisão compartilhada, mas a decisão compartilhada não é transferência de responsabilidade. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ainda pensando no tratamento, né, na não adolescência, a gente fala de evitar o tratamento fútil. Eu sei que muita gente não gosta desse termo, tratamento fútil, mas é o que ele é mesmo. É quando a gente não consegue atingir o propósito
que a gente está fazendo, a gente está fazendo um tratamento fútil. Se eu colocar um antibiótico para tratar uma infecção urinária, que o antibiograma mostrou que não tem efeito, eu estou fazendo um tratamento fútil, não vai servir de nada. Se eu vou instalar uma diálise peritoneal, o paciente está chocado, não adianta, não vai filtrar. É uma terapia fútil, não tem perspectiva, né? Então, aqui no meio de toda essa parafernália, que é para salvar um bebê, tem um bebezinho aqui bem pequenininho, e parece que ele está em ECMO, então, em tantos de coisas aí. O objetivo maior dele é a gente conseguir salvar, mas nem sempre a gente consegue salvar todos, né? E essa é a reflexão que a gente tem que pensar. Até onde a gente vai, o que é que a gente está fazendo. E o tratamento fútil é aquele que não melhora o prognóstico, o conforto, o bem-estar, o estado geral do paciente deve ser considerado fútil próprio. É uma conduta desproporcional à meta a ser atingida ou esperada. Então, a conversa sempre com a família é trazer essa expectativa, assim, vamos fazer uma gastrostomia. O que pode dar certo? Quando não der certo, o que a gente vai fazer? A gente começa antes. Eu gosto muito de conversar com as famílias no momento da alta, que a criança está ótima, já prevendo um futuro. Quando ele voltar da próxima vez, já pensou se ele precisar de uma intubação? O que você pensa sobre isso? É que a gente conversa num momento melhor, não na hora do sofrimento agudo. Eu acho que por vezes, a família não consegue mesmo abordar nenhuma questão quando está em intenso sofrimento. Schneiderman, ele define como futilidade um esforço para obter um resultado possível, mas que a razão ou a experiência sugerem ser altamente improvável e que não pode ser sistematicamente reproduzido. E Dupont ele divide, né, em futilidade qualitativa e futilidade quantitativa. A qualitativa é aquela que não vale a pena. O nível de investimento altíssimo para um retorno, uma chance muito baixa de sucesso, né? Com base em evidência científica, enfim. E a futilidade quantitativa, a gente sabe que não funciona. Não funciona porque aquilo que eu falei, não funciona fazer diálise, por exemplo, para um paciente que está chocado na diálise peritoneal, não vai funcionar, não vai filtrar. Tá? E esse artigo, ele traz por que, então, que os médicos, mesmo sabendo que estão fazendo medidas fúteis ou desproporcionais em cuidados de fim de vida, eles continuam fazendo. Por que que eles continuam fazendo? Então, é muito interessante ver. Aí ele define um pouco diferente, ele define a futilidade como uma abordagem que não alcança o objetivo fisiológico, ele se prende só ao objetivo fisiológico e biológico, e o tratamento inapropriado a um tratamento desproporcional à meta a ser atingida. A meta, por isso que a meta tem que ser definida previamente, né? As consequências da terapia fútil, ela leva a distanásia, ela leva ao estresse moral da equipe, principalmente a enfermagem, que mais sofre. Sinto que a enfermagem está mais próxima e é ela que mais sofre com a distanásia. E também o princípio da justiça, como a gente já falou, são gastos desnecessários à saúde. E na literatura, ele traz os motivos por que os médicos continuam fazendo utilidade terapêutica. Primeiro, para atender ao pedido da família. Não se atém, às vezes, àquelas, eu quero que faça tudo, eu quero investimento pleno, aquele querer, que nem sempre atende ao melhor interesse da criança. A falha da comunicação, eu acho que essa é a mais grave, a falha de comunicação da equipe, com a família, com o paciente. Não existe DAB na pediatria, que é a diretiva antecipada de vontade, mas existe essa possibilidade de você fazer um relatório de alta, fazer um plano avançado de cuidados, fazer um plano de parto. Existem outras possibilidades da gente definir previamente esse cuidado. E outra causa, conflito entre colegas. Eu não sei na neonatologia, mas na pediatria a gente tem muita dificuldade com oncologistas, né, que eles sempre têm um último tratamento, uma última pesquisa, uma última possibilidade, e às vezes o intensivista também tem uma visão mais pragmática, conflitos de entendimento legal e questões para a própria instituição falar quando não tem cuidados paliativos para dar suporte. Equipe de cuidados paliativos. Então, resumidamente, assim, a beneficência e a maledicência, ele promove a autotonásia, que é diferente da distanásia e da eutanásia. Então, assim, eu nem uso muito esses termos, gente, mas eu vou dizer, porque algumas pessoas falam, né, que a autoeutanásia seria a evolução natural da doença no tempo correto, né? Deixar a evolução natural sem antecipar e sem prolongar o processo de morte. A distanásia, a gente já falou, que é prolongar o processo de morte de forma artificial e sofrida,
E a eutanásia, ela abrevia o processo de morte, também de forma artificial, mas sem sofrimento. Então, a eutanásia não é liberada no Brasil, né? O Brasil não é previsto no Brasil, mas alguns países já admitem a eutanásia como uma proposta de fim de vida. E o Critical Care Society, né, a Academia Americana de Terapia Intensiva, ele diz que suspender ou não introduzir o suporte artificial são ações equivalentes, que têm o mesmo peso ético e legal. Na verdade, existe também um trabalho de Jean-Louis Vincent mostrando que os países latino-americanos de origem latina, eles têm mais dificuldade de suspender o suporte do que de não introduzir. E os outros anglo-saxônicos, não. Para eles é tudo igual. Então, a Alemanha, a Noruega, né, entendem de forma igual. Mas os latinos têm essa questão. E há uma distinção importante entre matar e deixar morrer. Né? Ou, em outros casos, eu diria que a eutanásia, que é o ato ilegal no Brasil, e a eutanásia, que é legalmente respaldada. Deixar morrer no sentido de deixar a evolução natural da doença sem intervenções que sejam fúteis ou desproporcionais. Ele quando brava aqui. Agora foi. E aí chegamos no princípio da autonomia, né? Que se a gente puder levar alguma mensagem para casa, eu acho que essa é a mais importante de todas, que é a autodeterminação, o autocuidado. E no caso da pediatria, ela é uma autonomia substitutiva, a família que representa os melhores interesses, juntamente com a equipe médica também. Então, a gente está embutido nesse princípio da autonomia, a honestidade, dizer a verdade, respeitar a privacidade, o sigilo, se traduz para o consentimento informado para intervenções, principalmente procedimentos planejados, e é um auxílio muito importante para a decisão compartilhada, que é o que eu vou falar de agora em diante, focar na decisão compartilhada. Por quê? A decisão compartilhada, ela cabe nas situações de incerteza. Eu não vou discutir a introdução de antibiótico, eu já tenho a cultura na mão, que eu tenho certeza que é o melhor, eu não vou discutir. Não. Então, quando você tem certeza, não cabe decisão compartilhada. É uma decisão informada, consentida, a gente conversa, e, na verdade, o médico já sabe exatamente o que vai fazer. Mas nos casos, exatamente, entre aqui traz esse artigo específico, vou dar uma referência, né? Podem me cobrar depois. Entre a melhor decisão, que é o melhor interesse da criança, e uma decisão que é danosa, existe uma zona cinzenta, que é uma zona de decisão parental, que é uma zona de tomada de decisão mesmo. São dois extremos entre uma decisão ideal, uma decisão que traria danos. Essa lacuna, esse é o espaço da decisão compartilhada. E como é realmente, às vezes, desconfortável fazer a discussão desse espaço, né? E muita coisa a gente não tem evidência científica. Então, para a pediatria, muita coisa cabe à decisão compartilhada, porque é a zona da incerteza mesmo. E aqui eu trago uma discussão, antes da gente começar a falar propriamente dito da decisão compartilhada, sobre o paternalismo e a autonomia. Então, paternalismo vem de pater, poder do pai, que eu tenho conhecimento, eu decido, e no sentido, uma intenção até boa, de que achar de que o paciente não tem condições de decidir porque está sofrendo, muito comum em pediatria e na geriatria, né? Então, as pessoas tomam conduta sem consultar o paciente. E a autonomia é o que a gente já vem falando em relação a essa autodeterminação, respeito às decisões no âmbito da saúde que o paciente possa tomar em uma sua família. Em relação, então, é esse princípio da autonomia que tem que ter um equilíbrio, né? Então, quando eu digo assim, eu dou ao paciente a informação que possui, e ele decide o que fazer, mas eu não me envolvo nos seus sentimentos, não permito que seu sofrimento me afete, isso é uma transferência de responsabilidade, ou uma decisão delegada. Em outro momento, a gente pode dizer até que é um consumerismo também. Então, assim, eu transfiro a responsabilidade. Ó, tem essa opção, você decide, a família que decide, depois. E eu não me envolvo nos sentimentos dele. Eu decido e apresento ao paciente uma opinião especializada e deixo que o paciente tome a decisão final. Por exemplo, procedimentos. Tem que passar um catéter, esse efeito lateral, que traduz também num termo de consentimento informado esclarecido, né?
Então, mais a decisão consentida é uma decisão atualmente para procedimentos eletivos. Procedimentos de urgência não cabem, às vezes, de urgência e emergência, a gente praticamente, às vezes, só informa e não, às vezes, nem cabe a autorização, né? É sempre bom, mas às vezes não cabe. E eu levo em consideração os valores e preferências do paciente e as utilizo na minha decisão, mas quem toma a decisão somos, é o médico, a equipe, juntas, é a decisão compartilhada. Eu tomo a decisão, proponho a decisão para a família, falo, eu penso que diante de tudo que a gente conversou, é isso, isso, isso. O senhor está confortável com isso? Vocês estão confortáveis com isso? É isso mesmo? Eu entendi errado. O que, que vocês acham? Aí a gente vai fazendo um senso comum do entendimento, né? Então, assim, deixar realmente de mensagem que a transferência de responsabilidade não é uma decisão compartilhada. Então, o consumerismo que eu estava falando é o cardápio, o menu. O que, é que você acha de começar diários? A senhora quer que seu filho vá para a UTI? Acha que deve nos ocupar? Então, assim, oferecer, tira o droga, bota o droga, faz diálise, não faz diálise, isso é injusto para a família. A família não tem conhecimento técnico suficiente para isso. É uma transferência de responsabilidade. Muita gente acha que está fazendo mesmo decisão compartilhada. Por isso que eu estou frisando aqui nesse grupo. A decisão é da equipe como um todo, a responsabilidade é nossa. E a gente vai entrar no meio do caminho, achar um, um entendimento comum daquela família sobre o que está acontecendo. Então, a gente propõe, a gente dá a proposta, a gente não oferece várias opções de proposta, né? Então, aqui mostrando mais uma vez, né, que é a decisão informada, a decisão paternalística, que é uma recomendação, e a decisão compartilhada, ela é de duas vias, ela vai e vem, porque eu uso os valores do paciente, e esse é um processo difícil, você conseguir entender realmente quais são os valores daquela família. Então, Diego Graça, que é um bioeticista, graças a Deus vivo, né, que já tem tão poucos, ele diz que a função da ética não é buscar unanimidade, é evitar que as decisões sejam imprudentes. Então, a gente também tem que ver se a família está confortável com a decisão que a gente acha que é a melhor do melhor interesse do paciente. Esse artigo ele traz exatamente uma comparação muito interessante, questão cultural mesmo, em relação ao autonomia e paternalismo. Então, ele traz vários casos clínicos de limitação de suporte artificial na França e nos Estados Unidos. E aí mostra como a França é altamente paternalista, os Estados Unidos é autonomia plena. Chega às vezes até de que o paciente chega beira mesmo uma transferência de responsabilidade. O paciente vira um cliente nos Estados Unidos, né? Então tem muita medicina defensiva por conta dessa autonomia também exacerbada, que por vezes não é o ideal que a gente imagina. Né? Então, a gente tem que encontrar aqui o meio do caminho. Nem é 100% autonomia, decisão exclusivamente do paciente, nem é 100% a decisão exclusiva do médico. É a gente achar o meio do caminho e esse processo de decisão deve ser bom, independente do resultado. O processo tem que ser harmônico, o processo tem que ser bom, tem que as pessoas ficarem confortáveis. Tá? Então, a decisão centrada se caracteriza por avaliar a melhor escolha para o paciente, envolvendo um cenário clínico específico, onde a gente pondera perdas e ganhos e analisa de forma concreta e científica quais são os reais valores do paciente. A gente fala que é um apoio de decisão, um exercício de medicina baseado em preferências, né? Para isso, a gente tem que ter uma excelente comunicação. Inclusive, o que é bom é uma excelente comunicação. Porque para alinhar, para essas pessoas todas conseguirem descrever que o que está aí é um elefante, se a gente perguntar só para quem está aqui na ponta de baixo, vai dizer que é um rabo. Que é parecendo um rabo, outro vai dizer que é parecendo uma tromba. Então, eu preciso de todos os olhares da equipe, e é por isso que a gente trabalha em equipe multi mesmo, multidisciplinar, para poder entender o contexto total do que está acontecendo com aquela criança e com a sua família. A gente precisa da ajuda de todos para entender os valores, se é quantidade de vida, se é qualidade de vida, qual é o real melhor interesse do paciente, não é o meu melhor interesse, se tem essas diretivas antecipadas, que na verdade são formas de diretiva antecipada, plano de cuidado antecipado, né? Relatório de alta e tal. E aí, dentro dessa comunicação compassiva, a primeira coisa é a escuta.
Então, é realmente treinar a habilidade da escutativa. Estar presente, porque para a gente fazer uma comunicação com os paliativos, a gente tem que ter uma disponibilidade de tempo, de estar presente, de entrar em contato, que eu penso que empatia é isso, entrar em conexão com algo que eu conheço, com a tristeza do outro, a angústia, com os sentimentos que eu conheço. Não preciso ficar no lugar do outro. Eu apenas entender a qualidade daquela experiência, né, para chegar até a compaixão também. Então, hoje em dia, tem essa graduação de sentimentos, do entendimento da experiência, do desejo, que é a pena, a simpatia eu sinto por você, se sou simpática, educada, gente boa, empática, eu sinto com você, eu faço essa conexão, eu entendo essa experiência que você está vivendo. E a compaixão, eu estou aqui por você, o que é que eu posso fazer por você hoje? E a gente varia isso aqui, gente. Né? Todo paciente ele fala assim, gente, eu estou na compaixão. Não, às vezes eu estou na compaixão, às vezes eu estou na empatia, às vezes eu estou na simpatia. É o que a gente pode, porque tem uma questão que é inconsciente, que é a transferência, a contra-transferência, a gente não domina isso. O que a gente pode melhorar é a gente ter consciência, a autopercepção antes de qualquer comunicação. Como é que eu estou hoje? Como é que eu estou nos meus sentimentos? Como é que está a minha presença para conversar com essa família hoje? Então, assim, é realmente se perceber para não confundir as perspectivas do que é que eu penso, do que é que eu acho, do meu valor em relação ao que eu vou ouvir agora dessa família. Então, é um exercício mesmo. E aí eu trouxe 5 perguntas. Essas 5 perguntas, elas são da pediatria, mas eu acho que em algum momento pode ser que caiba para cuidados paliativos neonatais, né? Vocês adaptam aí. Que eu acho bem bacana. São 5 perguntas cardinais, que é como eu começo uma conversa, né? Porque eu digo que para tomar qualquer decisão a gente precisa ter vínculo, precisa começar a conversar, não precisa ser no primeiro momento. São vários momentos, vários encontros, né? Então me conte um pouco sobre seu filho. Como é que é essa pessoa? Como é Joãozinho no dia a dia? Como é que ele é e tal? Mostra foto, enfim, né? Como é que você entende o adoecimento do seu filho? E deixa a pessoa, você vai só fazer perguntas abertas, deixar a família falar e ouvir, ter uma escuta afetiva mesmo. Com base nesse entendimento, o que é mais importante para você? Com base em tudo que você me contou aí, o que é mais importante? Aí você vai tentar captar os valores nessa hora. É importante que saia andando, que saia falando, que ele tenha cognição ou não, que eu quero só que ele viva de qualquer jeito. Não interessa se sai com ventilador ou não. Então, é nesse momento que você vai tentar captar quais são os valores dessa família. O que você acha que vai acontecer? Quais são seus medos, suas preocupações? E agora? Qual é a sua percepção de mãe, de pai? O que você acha que vai acontecer com esse bebê agora, de agora em diante? E diante das dificuldades, onde é que você encontra sua força? Pode ser sua fé também, depende, né? Sua espiritualidade, sua força, sua conexão. Como é que funciona para você? Eu acho que com essas 5 conversas, que já é bastante coisa, que você vai parar e ouvir, 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 você pode chegar no final e aí validar essa comunicação. E perguntar, né? Então, com base nessa conversa, o meu entendimento é que você quer que seu filho, sua filha, viva o maior tempo possível com a maior qualidade de vida. É isso mesmo? Entendi corretamente? Você está confortável com essa minha interpretação? O que você mudaria? Então, é a gente tentar ver que ponto da conversa a gente está, em que momento, que página, se a gente está no mesmo momento mesmo. É um momento também para a gente alinhar expectativas, corrigir mal entendidos, né? Então, acho que essas 5 perguntinhas aí dá conta da maioria do recado para uma próxima conversa. E aqui eu achei muito interessante esse artigo que traz uma validação da comunicação. Are you sure? Que é um teste, sure, em inglês é certeza, né? Você está certo disso? E avalia 4 perguntas. Eu deixei em inglês mesmo, porque senão não vai, eu sou com o pneumônico sure. Então, se ele está certo que é a melhor escolha para você, isso aqui é feito em adulto, mas eu penso que também pode ser transferido para a família. Se ele entendeu o risco-benefício de cada opção, se entendeu quais são aí é risco relativo e outras questões, né? E se ele tem suporte suficiente para tomar essa decisão. Se tiver uma resposta negativa dessas 4, demonstra que há espaço para nova conversa, novo esclarecimento. Então, achei que é uma forma prática da gente avaliar se a comunicação, se teve uma compreensão do outro lado. E aí,
do ponto de vista prático, aqui é um artigo de PIVA. Então, assim, em cuidado paliativo, perinatal, planejamento de parto com planejamento avançado de cuidado permite que as famílias expressem seus meios, valores, esperanças e desejos, como a gente vai ver no caso que eu vou discutir aqui. E aqui é uma forma mais sistematizada de fazer, né? Então, define a responsabilidade, com dados objetivos subjetivos, tem consenso da equipe. Cada ponto desse, se não tiver, volta para trás, né? Abre a discussão com a família ou com o representante legal, vê se tem um consenso de entendimento, que é exatamente aquelas 5 perguntinhas. E qual é a decisão que se estabelece, cuidado de fim de vida, se está tudo certo, ajustado, registra no prontuário e dá suporte à família. Né? Então, parece fácil, mas não é. No dia a dia a gente bem sabe. E aqui, antes da gente começar a discutir, são os desafios para essa decisão compartilhada. Né? Primeiro, que a decisão é sempre substitutiva. É do pai, do responsável legal. Será que essa família tem condições emocionais de discutir, até quanto ele consegue ver o melhor interesse? Eu sei que tem muito amor envolvido, mas o amor, às vezes, também tem um apego, tem outros sentimentos que a gente vai ter que descobrir. Defendendo esse melhor interesse da criança e a autonomia da família nem sempre é a mesma coisa. Defender o melhor interesse nem sempre está de acordo com o que a família quer. O desafio também na relação de poder entre equipes, né, entre familiares, eu sempre acho que uma segunda opinião é muito bem-vinda, muito bem-vinda. Segunda opinião, às vezes, é o que salva. O nível de alfabetização dos pais, do entendimento, estado emocional, como eu já falei, a capacitação dos profissionais de saúde para fazer. Então, muita gente virou moda, mudança paliativa, todo mundo acha que sabe fazer, né? E não é bem assim, é que é um estudo, é uma especialização de muito tempo mesmo. As informações de baixa qualidade, às vezes a gente não tem informação suficiente, tempo suficiente para poder fazer todo esse processo. E essa comunicação com a família, aí já pensando na criança maior, envolvendo a criança e o adolescente, não é o tema de hoje aqui, mas um dia a gente pode falar só sobre isso. Então vamos para o caso clínico. Eu trouxe logo aqui a linha do tempo desse caso, resumidamente. Tem um diagnóstico de pré-natal, em novembro de 2022, um NIPT, que diz que ele tem uma trissomia do 18, uma provável trissomia do 18. Então, 31 de dezembro, sai parecer que é um plano de parto de cuidados paliativos. É claro que, nesse período de um mês, houve muitas conversas com a neonatologista paliativista, que fez todo o processo e fez o plano de parto. 1º de fevereiro nasce a criança, nascimento com cardiopatia congênita, com atresia de esôfago. A gente vai discutir depois um pouquinho. E vem, então, ela chega até a mim pelo comitê de bioética. Foi assim que eu tomei conhecimento desse caso. Com 7 dias de vida, na verdade, com 3 dias de vida, pedem parecer e a gente se reúne e consegue dar. No 7º dia de vida, a gente consegue exarar o parecer do comitê de bioética. E com 25 dias, esse bebê, ele morre dignamente sem RCP, sem ressuscitação cardiopulmonar na UTI neonatal. Tá? Então, aqui é o plano de cuidados, eu vou dizer o nome da criança, que a mãe autorizou, logo para falar, não vou entrar em detalhes de todo o caso, porque é muito grande, né? Mas só para vocês terem uma ideia, foi feito, então, plano de cuidados. Esse plano de cuidados vai até a letra K, né? Porque eu não botei todo aqui, tá? Mas, assim, principal de toda a questão do conforto, tirar a dor, eu grifei aqui, destaquei essa letra C, que são as instruções prévias de não reanimação, de acordo com o padrinho do nascimento, de Isabela, ao desejo de levá-la para casa, respeitando as medidas proporcionais para bebês com trissomia do 18, suspeita da atresia 18. E na impossibilidade que isso aconteça, isso é muito, muito importante, o controle farmacológico e não farmacológico de sintomas, como dispneia, dor, convulsão, entre outros, em sala de parto, deve ser a prioridade. Então, lembrar sempre que a gente, dentro do domínio clínico, a gente precisa fazer controle de sintomas. É primordial. Não é só acolhimento, não é só botar no colo, mas tem também medidas que a gente pode fazer para aliviar a dor, a dispneia e outros sintomas que aparecem, tá? E aí segue uma série de itens muito interessantes, que depois a gente pode até, se a autora
permitir compartilhar com vocês. E aí, o que chegou no Comitê de Bioética, no dia 3, foi assim: solicitamos parecer do Comitê de Bioética quanto à realização da cirurgia corretiva de grande porte para a correção de atresia de esôfago no recém-nascido do termo, com diagnóstico, nasceu dia 1º, né, com diagnóstico pré-natal, de trissomia 18 e peso de nascimento de 1.400 gramas, alterações cardíacas e respiratórias. Por que que virou um dilema, né? Porque a neonatologia poderia conduzir isso tranquilamente, já tinha um plano de parto, já tinha toda a mãe, a família já tinha os valores, já tinha tudo definido, né? Virou dilema. Dilema é quando você tem duas condições que podem acontecer que você não tem a certeza absoluta de qual é o que deve ser feito. O dilema era a proporcionalidade terapêutica. Então, o cirurgião dizia que ele podia fazer a cirurgia, que ele não via impedimento nenhum de fazer a cirurgia. E a equipe da neonatologia queria fazer os cuidados paliativos, né? Então, a gente ficou de um dilema e foi encaminhado, então, ao Comitê de Bioética, que avaliou, então, a beneficência da adolescência versus autonomia no caso aí do cirurgião, que trouxe essa dúvida também para a família, no fim das contas. Então, foi feita a entrevista logo quando a gente recebeu o parecer, a solicitação dia 3 mesmo. A criança não tinha estabilidade clínica para cirurgia, então ele nasceu, foi colocado no CEPAP e foi solicitado esse parecer, mas naquele momento não tinha urgência do parecer, porque a criança não tinha nenhuma condição de fazer cirurgia nenhuma. Então, a gente ganhou um tempinho aí para poder discutir dentro da comissão de Comitê de Cuidados Paliativos, ir atrás, né? E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, assim, não é o bebê, não é a foto do bebê, eu peguei da internet essas fotos, tá? Mas, assim, algumas reflexões que a gente pode ter em relação a essa questão da trissomia mesmo, assim. Então, um bebê desejado, esperado, era diferente do bebê real, né? Principalmente quando a descoberta é no parto. Não é o caso dessa família que teve a discussão, uma, o exame pré-natal. Mas, às vezes, o diagnóstico é no parto. No parto, se descobre que o bebê esperado não é diferente daquele bebê desejado e esperado. E aí gera, às vezes, muita culpa e frustração de tratar de uma anomalia cromossômica, então fica aquela angústia, né, em relação de quem de quem trouxe esse cromossomo extra, e é todo um trabalho psicológico de suporte para poder tirar a família desse lugar, né, desse sentimento, porque a mãe, eu sei que eu digo que é um ser culpado, sempre acha que pergunta se não deu a comida certa, se não botou o casaquinho, se foi ela que fez isso, se foi ela que fez aquilo. Então, por natureza, já é. A gente tem que ter essa compaixão e esse trabalho de tirar a culpa das mães, né? E é uma situação de alta vulnerabilidade na autonomia. Então, quem é que decide? Quem é que tem condições de decidir? E o que decidir? Exatamente o que decidir? Se vai entubar, como é que vai fazer, como é que vai ser a evolução. Nesse caso, já estava mais ou menos tudo determinado pelo plano de parto, estava mais fácil. Mesmo assim, aconteceu essa questão do cirurgião. Eu não vou detalhar aqui para vocês essa ferramenta, eu só trouxe para vocês conhecerem, que é como a gente faz no Comitê de Bioética. A gente faz essa ferramenta IDEA, que são esses 4 passos: identifique os fatos, determine os conflitos, explore as ações, age e acompanhe, para vocês entenderem o passo a passo que a gente fez, certo? Então, os fatos, né? É um recém-nascido de Paloma, Isabela, Bebela, é um recém-nascido termo, PIG, nasceu dia 1º de fevereiro, 10h33, pesando 1.402 gramas, abre a 79, portador de trissomia do 18. Ó, novamente, estou colocando todos os dados que a família atualizou, tá? Que tem um nascimento, um diagnóstico de atresia esofágica proximal a nível T4, T5, com indicação cirúrgica pela CIP. Ela também apresenta uma cardiopatia com a CIV perimembranosa subaórtica, CIAs múltiplas, PCA, válvula aórtica bivalvar, hipertensão pulmonar moderada. Insuficiência respiratória em suporte não invasivo, inicialmente, quando a gente foi fazer a visita primeiro, estava CEPAP, depois acabou indo para NPPV, com esses parâmetros aí, uma tendência à hipercapnia, acidose respiratória, e ultrassom de crânio revelou cisto parenquimatose. Então, tinha um estudo todo assim do caso, de como é que nasceu, fez o eco, para poder dar um suporte de evidências objetivas na complexidade do caso, né? Aí, nesses momentos, a gente para e avalia, dentro da decisão compartilhada, a evidência científica, conteúdo atualizado, os riscos e benefícios, né, o conteúdo real, equilibrando chances em porcentagens, risco relativo,
E também levando em consideração a prática clínica e o contexto do lugar. Onde é que a gente está? Eu não tenho do SUS, eu não tenho do interior, eu não tenho. Como é? Como é que é esse lugar? E os valores da família em relação à vida com qualidade, à vida, à sobrevida, só quantidade de vidas independente da dependência de tecnologia que possa ter. Né? Então, esse é um contexto, assim, um resumo que a gente pode fazer. O que a gente fez, então, com essa criança? Então, pensando do ponto de vista científico, né? A trissomia do 18, ela é uma formação congênita, presente entre 1 para 6 mil para 8 mil nascidos vivos, independente das malformações associadas, apresenta uma sobrevida de 50% nas primeiras 2 semanas de vida e 5 a 10% sobrevive até o primeiro ano de vida. E eu estava estudando e tem mais de 130 apresentações diferentes de trissomia do 18, ou seja, precisa realmente estudar um pouco mais antes de definir prognóstico. É mais difícil você definir prognóstico os portadores da trissomia do 18, né? Do T18. Então, aqui é só o modelo da atresia que ela tinha, era uma atresia proximal, que é menor que 1%, então o raro do raro, menos que 1% é atresia de esôfago com fístula traqueosofágica proximal. Quer dizer, antes do bronco, é na traqueia, logo aqui no início, né? E aí, pesquisando na literatura, a gente não sou neonatologista, tá? Eu achei essa classificação aqui que mostra que pesos menores que 1.400, 1.800 gramas, com complicação pulmonar que a criança tinha, malformação congênita, que tinha cardiopatia complexa, cardíaca grave, a expectativa de vida, isso sem cirurgia, era 10 a 20%. Não fala que aqui são bebês com trissomia, não, são bebês com atresia de esôfago. Ponto. Além da atresia de esôfago, tinha uma malformação congênita, que era a síndrome de Edwards, né? Tinha malformação cromossômica, né? Atresia. Então, esses são o dado que embasa esse bebê, que ele era realmente com um prognóstico muito desfavorável, né? E aí, a gente foi conversar com a família para entender o que os pais entendiam da situação. Que não gostaria, foi muito claro essa palavra, essa voz de Paloma falando, que não gostaria que a criança, que o bebê dela, fosse visto apenas como uma síndrome de Edwards. Não gostaria que sofresse. E aí perguntei, o que é sofrimento para você? Ela falou, intubação. Mas se for para fazer a cirurgia, se achar que tem chance de fazer a cirurgia, pode intubar. Então ficou aquele pêndulo que a gente já conhece. A mãe mencionou que não tinha condições de decidir nada técnico, só queria o melhor para a filha, que ela fosse vista como um bebê para além da síndrome. Esclarecido que ele era realmente um bebê muito baixo peso, que as alterações, que a gente não podia excluir as alterações da trissomia do 18 que pertenciam a ela. Então, não podia enxergar o bebê como uma pessoa completa, mas incluindo a trissomia do 18 também. Né? Que, de fato, estava avaliando ela como uma pessoa única, Isabela como uma pessoa única. Então, os valores da família estavam muito claros, assim, de evitar distanásia, não queria que sofresse de epidemia. E, a princípio, foi isso que a gente conseguiu captar. E a família trouxe esse plano de parto que a gente apresentou em consultas pré-natais, que incluía uma instrução prévia de não reanimação e outras diretrizes. Aqui é o parecer que a gente começou da Comitê de Bioética, falando, que eu vou ler aqui um pedaço, porque eu acho que é importante a gente ter essa visão, né? E os estudos recentes mostram que os rótulos de incompatível com a vida, compatível que se usa muito, a trissomia é incompatível com a vida, ou uma doença letal, não são adequados, né? Por quê? Na verdade, é uma necessidade de mudar essa definição para doenças genéticas com malformações, para não predispor a condutas eugênicas. Então, só porque tem trissomia que a gente viu aí, são mais de 130 manifestações, tem diversas manifestações, a gente não pode já dizer que é incompatível com a vida e determinar condutas, limitação de suporte de vida já no início, já no parto. O desenvolvimento das equipes de cuidados paliativos pediátricos na última década e um encaminhamento precoce permitiram um ótimo plano de cuidados avançados e individualizados. Portanto, segue abaixo o entendimento desse comitê, levando em consideração os dados levantados para a equipe e da família. Então, diante do recém-nascido com diagnóstico de T18 e múltiplas malformações, há de se questionar o momento da evolução da doença. Terminalidade em fase ativa de morte, avalia-se, então, cenários possíveis, porque é assim que faz o comitê de bioética. O comitê de bioética, ele não é prescritor, ele não é ele que diz faça isso ou faça aquilo, não é. A gente dá opções diante de um cenário, né?
E quem define é, é a equipe médica que está à frente, né? Quem tem a responsabilidade mesmo. Responsabilidade técnica, eu sempre digo, né? Eu sou chefe de UTI que vem sim. Então, a opção 1, se o bebê nasce estável, sem disfunção orgânica, letal, a curto prazo, o plano de cuidados deve ser voltado para a estabilidade clínica com recursos disponíveis que sejam proporcionais, não impedindo medidas obstinadas, objetivando a deshospitalização por conveniência da família. Porque esse é o que ela sempre quis, ir para casa. Mas tem que ver se tem disfunção orgânica importante, qual é o grau da complexidade. Mas se o bebê nasce com disfunção orgânica importante, necessita de cuidado intensivo, mas tem um prognóstico reservado pela condição de base. Então, é um bebê muito baixo peso, complicação respiratória, cardíaca, né? Sem respostas a medidas não invasivas, pode-se entender que a medicina curativa não confere benefícios e os cuidados paliativos, então, tornam-se exclusivos. De acordo com os princípios da beneficência e não maleficência, indica-se autoeutanásia ou morte digna. Nesse caso, qualquer medida de prolongamento da vida, com suporte artificial, só trará distanase e prevalece medidas de conforto e outros sintomas, dor, dispneia, entre outros, né? Então, foi dadas essas opções, mas quem tem que definir se está o momento de fazer ativas de terminalidade são neonatologistas mesmo, né? Eu mesmo não sou neonatologista, não tenho essa capacitação técnica de definir a evolução. Então, esse bebê, ele vive ele acabou fazendo uma perfuração desse, antes do comitê exarar o parecer, ele fez uma complicação, uma perfuração intestinal, acabou sendo uma cirurgia de urgência. E aí, depois que trouxe o parecer, eles foram, então, limitando o suporte, o bebê faleceu com 25 dias de vida. E aqui está o depoimento da mãe, que também foi autorizado. Tá? Então, vou deixar aqui para vocês ouvirem. A gente vive da maneira que a gente pode viver, com as limitações que cada um pode vir a ter. Então, Isabela poderia ter vivido 1 hora, tendo vivido 10 dias, mas viveu 25. E esses 25 dias de acolhimento no qual eu pude ter acesso a Isabela 24 horas ao dia, eu, meu marido, minha filha mais velha pôde conhecê-la. Nesses 25 dias eu vivi intensamente. Eu li para Isabela, O Pequeno Príncipe, que minha filha mais velha recebeu essa leitura também. Eu cantei para Isabela, eu ninei Isabela sem poder tocar, porque ela era bebê de baixa manipulação, tinha uma expressão lá. E eu hoje posso dizer que eu tenho as memórias dos 25 dias de vida de Isabela, com o que o hospital me proporcionou com o meu pedido no meu plano de cuidados. Então, eu tenho o tufinho do cabelo de Isabela, eu tenho o coto umbilical, eu tenho a touquinha do nascimento, eu tenho o carimbo da placenta. Então, assim, eu tenho memórias aqui e palpáveis. Eu acho que isso precisa ser ofertado para todas as mães. Meu desejo é que equipes médicas, equipes multidisciplinares tenham esse olhar dos cuidados paliativos e a paliação no seu significado mais profundo, que é de proporcionar para a família, para o doente, para todos os envolvidos, dignidade e amor, e que eles possam viver esse tempo que eles têm da melhor forma possível. Não é esperar morrer, é viver o tempo que se tem para viver. E eu posso dizer que eu vivi com Isabela esse tempo. E que eu sou muito grata ao hospital por ter aberto portas para os nossos cuidados, nosso plano de cuidados no parto, nosso plano de cuidados com Isabela. Todo o acolhimento que eu tive da equipe, que a vida de Isabela possa ter sido valorizada pelo tempo que ela existiu. É uma equipe humanizada e eu quero muito que se torne cada vez mais humano esse acolhimento. Porque é uma mãe que está ali, que desejou pai, é uma irmã, é um avô, é uma avó, e eles não são avós e pais e tios e irmãos de um cromossomo extra.
Eles são a família daquele bebê que nasceu. Eu vou me sentir muito mais honrada em ser a mãe de Bebela, né? Em saber que eu estou aqui aguardando esse depoimento para que novos cuidados sejam ofertados a crianças a partir dessa experiência, que eu sei que foi a primeira no hospital, com batizado em sala de parto, com tudo isso que nós solicitamos, né? Então, que rituais que importam para outras famílias, quaisquer que sejam suas doutrinas, religiões ou não, suas crenças, que tudo isso possa ser ofertado, que esse bebê venha com amor, paz e muito acolhimento, porque isso é o que vai ficar depois para as famílias. E eu vou mostrar só o último slide. É, vou ter, compartilha junto, né? Peraí. Eu vou ter que aprender depois, fazer como você falou aí, porque vocês estão vendo essa criança aqui? Tamo, Larinha. Não, Essa tá no. aqui, Agora sim. ops, Agora sim. essa é Maria, essa aqui, que é uma trissomia do 18, era, né? E eu conheci, ela viveu até 4 anos e 6 meses, ela só tinha atresia de vias biliares, paciente de Olívia. E foi para UTI já com descompensação da insuficiência hepática aguda, né? E aí fez insuficiência hepática junto com os órgãos e tudo, e ela faleceu depois com a gente. Depois de investimento razoável para ver se ela teria condição de fazer uma digestiva. E aí houve aquela inversão de expectativas, no final a gente paliou, mas viveu 4 anos e 6 meses muito bem, né? Mostrando que tem diversas manifestações, apresentações que a gente não pode achar todas as crianças, principalmente 18, como incompatíveis com a vida, né? Só para a gente abrir aqui a reflexão. Mas Paloma, ela ficou muito grata com tudo que a gente pôde oferecer. No fim, a gente não sabe de nada, né? Então, eu fico sempre pensando assim, poxa, a gente podia ter feito talvez a avaliação na própria sala de parto, né? Se não tivesse tido aquela fala do cirurgião pediátrico. Mas tinha que ser assim mesmo. Depois eu entendi isso, que a gente não tem controle, as coisas são como são, e a gente aceita, e ela teve essa experiência de ser mãe 25 dias, né? Desse bebê, dessa bebê. É isso, pessoal. Obrigada, viu, pelo tempo aí, pela atenção de vocês. Estou Muito disponível. bom. Muito bom. Alguém quer começar falando? Ele que a Elisa está aí, ó. Vamos lá, gente? Aproveitem. Está todo mundo emocionado com o Eu depoimento, fiquei né, gente? impactada com esse final da aula, e aí faltou até a lembrança do que eu queria discutir antes. Mas, enfim, Maria foi minha paciente, é um exemplo, né, de que vale a pena viver com qualidade, com todo cuidado, né? Não é mais uma trissomia fadada a morrer assim que nasce, depende das malformações. Em relação a esse caso, Larinha e Lília, eu fiquei imaginando quanto tempo demorou para fazer esses cuidados, assim, quantas, quantas visitas foram necessárias para fazer esse plano de cuidados pré-natais, para a mãe e o pai estarem tão preparados para esse nascimento, né? Imagina quando não é só um dia, né? Só um encontro ou dois. Tem uma construção, porque você vê que ela está tão sabendo de tudo, né? Tão consciente de tudo que ela ia passar e que ela passou. Olivia, a gente se encontrou muitas vezes, né? Normalmente a gente encontra todo mês, de 15 em 15 dias, toda semana, mais de uma vez na semana.
consultas presenciais, consultas online, depende muito, muito da demanda de cada paciente, né? Mas eu encontrei com o casal várias vezes no consultório, a gente fez uma reunião familiar, né? A gente discutiu, porque é muito choro, né? É muito sofrimento. Você ficar falando como é que você vai fazer. Eles sempre disseram que queriam fazer cremação. Eu fui até para o ritual da cremação e você ficar escolhendo qual é a música, em que momento, qual é a roupa que vai vestir. Então, para você chegar lá, demanda muito. Então, a gente vai. Eu sempre digo, quando eu estou, assim, ensinando alguém a fazer isso, que a gente vai pelas beiradas. A gente começa lá pelas aquelas coisas que Lara traz. Quem é você quando vocês se conheceram, quando vocês casaram, que momento vocês pensaram, e a gente vai conversando até a gente chegar nessa coisa do plano. A gente tem um instrumento que eles levam para casa e pensam, e lê, e choram, e ligam. Então, assim, a gente vai construindo. Às vezes eu não tenho tempo de construir isso como eu construí com eles, com várias consultas. Porque às vezes o paciente chega tipo assim, eu vim aqui porque me mandaram vir para a senhora, mas eu daqui eu já vou me internar para Paris. É desse nível aí. Então, o que você vai fazer em 7 meses, né? Porque a maioria com diagnóstico entre 13 e 20 semanas, você tem que fazer ali, naquela hora, daquele jeito, e às vezes na própria sala de parto. É difícil, é mais doloroso para a gente e para a família, mas eles tiveram um tempo muito razoável e sempre ela conseguia entender essa coisa do caminho para a morte e ele muito desesperado, sem entender. Até o dia que ele conseguiu entender que o tempo todo a gente estava falando de Bebela e que a gente não estava falando de uma trissomia do 18. Quando a ficha dele caiu, de que a nossa conversa era sobre Bebela, aí ele foi apaziguando o medo, o sofrimento, a dor, e foi entrando na discussão do plano de parto, e a gente entendia que se ela fosse para a cirurgia, que a gente não queria que fosse, eu sempre achei que era desproporcional essa cirurgia, a gente tinha combinado que se tivesse que fazer isso, ia entubar, fazer e ia estubá-la. Ah, mas na hora que estubar, vai morrer, sim. Aí, esse é o pacto, de não ser desproporcional. Mas também a gente não tem essa governabilidade, né? Quando eu e Lara, a gente conversava muito sobre essa paciente, porque Lara estava lá e eu não. Mas a gente não tem essa governabilidade sobre o que vai acontecer lá na unidade. É como Lara diz, está tudo certo no seu tempo certo. Mas eu acho que no fim ela ficou muito satisfeita com tudo, tanto com o plano, quanto ter chegado nas nossas conversas, quanto poder ter feito todos os desejos na sala de parto, e quanto ela se sentiu extremamente bem acolhida, a filha dela, o marido dela, todo mundo dentro lá da UTI NEO, e provavelmente é isso mesmo que aconteceu. E essas decisões são muito difíceis, e a gente nunca vai conseguir ter a mesma decisão com a mesma equipe, e dá muito medo, as equipes têm muito medo, as equipes sofrem muito, né? Então, mas a gente Sim. se conversa há muito tempo, viu, Olivia? Muito tempo, muito tempo. Lara, tem algumas coisas aqui, viu? É, Obrigada, doutora Lara. Você está vendo, né? Paliar e cuidar da vida, seja ela a forma que for, é lindo. É um caminho difícil e triste, mas é lindo o resultado quando chega ao plano de cuidados. Foi perfeita a aula, a forma como foi organizada. Obrigada, doutora Lara e Lili. Lara, você acredita que os cuidados paliativos estão para além da bioética, precisando incluir a ética no cuidado? tem uma linha chamada ética do cuidado, né, que é uma outra corrente também, que se baseia nos sentimentos morais mesmo, da habilidade humana da forma de cuidar, né?
se aplica muito aos vulneráveis, né? Que é o que a gente está tratando aqui também, né? Então, eu acho que sim. Eu penso assim, que todas as correntes, elas levam para o mesmo lugar. E você tem que dominar, escolha uma, se aprofunde e domine a que você achar que se aplica melhor ao dia a dia. Eu acho mais fácil o principialismo, mas é aberto a qualquer outro tipo, né, de corrente bioética, né? A ética do cuidado é uma outra corrente. Não sei se é isso que ela está falando, Érica, né? Falou aqui. É Érica, é Flávia. Flávia te atende. Não, não é Flávia, não, é Érica. Flávia me pediu, foi a lista, porque eu fiz confusão aqui, é Érica. Não sei se atendeu, você quer falar, quer questionar alguma coisa, era isso. Ah, lá. Vocês me ouvem? Sim, Érica. É, ótimo. Adorei a aula. Lara, muito obrigada por essa aula tão rica, né? De experiência, de reflexão, de troca, né? De conhecimento, enfim. E, assim, que eu venho pensando, né, sobre essa corrente, a ética do cuidado, ela pressupõe o vínculo, pressupõe a corresponsabilidade, ela pressupõe uma relação terapêutica, né? Então, eu penso que o cuidado paliativo, a filosofia dos cuidados paliativos, os seus princípios, né, está mais indo em direção a uma ética do cuidado, porque a bioética principialista, né, dos 4 princípios, né, eu acho que assim abarcam a relação médico-paciente, mas não na magnitude que o cuidado paliativo ele exige, né? Que é tão imperioso essa questão do vínculo, da escuta, né, da comunicação, né? Então, eu acho que a questão do fazer bem, não fazer mal, e dar né, autonomia e justiça, assim, o cuidado paliativo está para além disso, sabe? Então, Não, era com certeza. nessa perspectiva que eu. Você está correta, Érica, eu concordo com Ui, certeza. eu não estou nesse áudio, não, tá? Ah, tá. Eu já ia falar que esse som não é o do meu fundo, não. Mas então era isso, realmente trazendo essa reflexão, Sim, que de repente esses 4 princípios já não eu bastam concordo. mais, não bastam mais para o cuidado paliativo, né? Da forma como como ele se propõe, Sim. tá? Mas olha, Tem alguém, não, Tentando achar é, aqui agora, não estou agora, sabendo quem é. É, não estou desligou, achando fechou, ela aqui. fechou, é Suelane. Suelane. ah, tá. Mas então era para, eu fiquei até tensa agora. Achando que. Mas para trazer essa reflexão também, né? Para a gente pensar que, de repente, essa ética, bioética principalista não abarca mais a necessidade, né? De ter essa ética. E até assim, os princípios como da sacralidade da vida, da qualidade de vida, né? Que na neonatologia estão tão, assim, são dilemas realmente, né? Isso, é. Então. Então é isso, mas muito obrigada mais uma vez e adorei. Obrigada. Você tem razão, viu, Érica? Assim, tem muitas críticas ao principialismo mesmo, e tem outras éticas, outras correntes, né, bioéticas surgindo. Eu penso que, para mim, atende no que é o principal, que é a decisão compartilhada, que é o que eu uso. É o que eu uso dentro do Comitê de Bioética, né? É o que. O Comitê de Bioética não é só o cuidado paliativo, tem um tanto de outras coisas. É É, psicoterapêutica, testemunho de Jeová, tem muitas coisas. Então, ele se aplica bem mais praticamente, digamos. Mas, claro que quando você aprofunda, tem as questões, por exemplo, o Ney Garrafa, né, que é uma coisa que todo mundo conhece, eu acho que é de Brasília, biologista brasileiro, fala muito da ética emergente, que surge, não, que as éticas permanentes, que são essas questões de fim de vida, de início de vida, da sacralidade da vida, que são perenes,
mas tem as questões atuais, ambientais, tem questões emergentes mesmo, da pobreza, do acesso à saúde, tem um tanto de outras questões, né? Que o principialismo não chega, não Sim, tangencia essas questões, né? Então, verdade. cabe mesmo sempre. Mas o que eu digo é assim, domine um e use, porque o que eu vejo aqui, na prática, acaba se fugindo muito para a questão legal. Então, assim, já espero que talvez esse público seja um público já seleto, que gosta desse tipo de discussão, já não tem mais esses embates legais. Mas o residente vai me perguntar, mas não está na lei. É assim, não está na lei, mas não sei o quê. E se me processarem? Aí começa toda a discussão em cima de base legal. Sim, Não temos mesmo. Não temos base é. legal. Já vou E dizendo até logo de uma assim, vez. é uma medicina defensiva, né? A gente está vivendo essa revolução tecnológica e importamos dos Estados Unidos essa medicina defensiva, né? Que é sempre com medo da judicialização, né? Do processo. Mas realmente tem outras é, bioéticas mais globais, né? Que abarcam outras realidades e a relação médico-paciente tá, realmente ela é assim, para esses dilemas, né, de comitês de bioética, já é o que eu falo, assim, não fazendo mal e querendo fazer o bem, já é meio caminho andado, né? Se as pessoas pensarem nisso, já metade dos problemas se resolve. Obrigada, Lara, mais uma vez. Imagina. Obrigada a você. Lara, estão te perguntando se você indica livros. Livros. Atualmente eu indico até mais artigos, sabe? Mas eu gosto muito de ouvir podcast. Então, o da Academia Nacional de Cuidados Paliativos tem um podcast maravilhoso, que é o Palicast. Palicast, eu super recomendo. Palicast. O Infinito, que é de Tom Almeida, que fala só de luto, muita coisa de luto, de perdas, né? Tem um trabalho lindíssimo também com a Ana Michele. Então, tem os livros, claro, da Sociedade Brasileira de Pediatria, de Cuidados Paliativos Pediátricos, que é o de Silvia, que é bem, lançou recentemente, está um livro bem bacana. Tem o Oxford, né, que é o Papa dos Cuidados Paliativos. Mas com a nossa vida corrida, eu gosto muito de ouvir os podcasts, que eu ouço nos trajetos. É, Fica aí a eu dica. Eu Vou até escrever aqui um. acrescentaria o livro de bioética de Carol Ah, Afonseca, que são sim, vários pacientes, vários casos, né? casos clínicos. Ah, esse aí, Verdade. muito Muito legal, bom. Esse assim, aí também tenho é esse. um livro fácil para ler, um livro tranquilo, você lê de novo. Cada vez que você lê um caso, você aprende, muito legal isso. É, é, Bioética Clínica em Pediatria de Carol Afonseca, que eu mando para você, Leilinha. Érica botou aqui, ó, aí, ó, Érica botando aí, ó. Bioética e cuidados Muito bom. paliativos pediátricos, tá vendo? Uma das autoras é Carolina Fonseca. Carmen diz aqui que os avanços tecnológicos na área da neonatologia reforçam a importância da bioética na garantia de direitos fundamentais relativos não só à vida, mas também à morte. É isso. Doutora. Oi, Lari. Oi, Lari faz doutora, tudo ambulatório bem? também, viu, gente? Lá em Curitiba. Ah, que legal. Doutora. Oi, doutora Lara, obrigada pela aula. Eu queria compartilhar uma situação, porque a gente está com uma criança lá na UTI, é um casal de venezuelano, que veio, a mãe estava grávida de gemelares. Um faleceu, um foi a óbito intraútero com 6 semanas, e ela veio para o Brasil para ter uma melhor qualidade em saúde. Então veio ela e o marido, o irmão do marido já estava aqui. Quando o bebê nasceu, era um bebê que tinha uma face sindrômica, ele tinha um PCA e uma fenda palatina. A gente achou que pudesse ser Edwards, era um prematuro de 33 semanas, e
a gente coletou o cariótipo e a gente não conseguia estubar essa criança, de jeito nenhum. A gente tentou, ele se estubava, ele não fez uma SDR, mas assim, em 3 semanas ele já tinha feito 6 estubações e ele fazia uma apneia e não era falha alta, parecia uma apneia central mesmo. Saiu o resultado do cariótipo, um patal. A mãe e o pai, a gente foi conversar com eles sobre o que era a síndrome de Patal. Eles já tinham pesquisado na internet o que era a síndrome de Patal. Eles entendiam que eles não queriam que o filho sofresse, sabiam que esse filho ia ter pouco tempo de vida, mas eles queriam levar essa criança para casa. Então, a gente deu mais umas 2 semanas para ver se não poderia ser só a prematuridade que fazia com que ele não conseguisse ser estubado. Eles não queriam tráqueo nem gastro. Só que ele não conseguiu se estubar. E daí a gente foi limitar suporte. A mãe falou: olha, eu não quero que ele sofra, eu não quero tráqueo, eu não quero gastro. Eu queria muito que ele fosse para casa. E o pai chegou e a gente foi limitar o suporte. O pai falou assim: doutor, eu entendo tudo isso, nós aceitamos tudo isso, mas eu queria que o meu pai conhecesse o meu filho, que está lá na Venezuela. Só que eles não tinham condição financeira para trazer o pai. Fizemos uma vaquinha e nisso, uma das enfermeiras da UTI começou a me questionar que eu estava cometendo distanase nesse caso, que o bebê estava sofrendo. Ela falou: doutora, a gente está fazendo essa criança sofrer, não sei se esse avô vai vir. Só que é muito importante para esse pai que o avô venha e faça uma bênção no neto. Então, assim, várias pessoas da equipe olham para essa criança como uma síndrome de Patal e por ele estar na ventilação mecânica, ele está sofrendo e eu tenho que fazer uma intubação paliativa e entendendo que eu esperar esse avô vir dar a bênção para essa criança é uma distanase. Eu tive que sentar, conversar várias vezes com a equipe, mas eu também me questionei um pouco, né? Lógico, eu acho que quando alguém vem falar alguma coisa para você, você tem que se perguntar, será que? Mas, e eu falo para as meninas assim, eu não sei o que as duas, a doutora Lili e a doutora Lara, eu acho. Às vezes a gente tem que colocar também um pouco do que a família precisa para completar esse ciclo. Às vezes é uma ida no sol, às vezes é um tempo a mais para eles conseguirem entender o processo. E isso, para mim, é o mais difícil, fazer a equipe conseguir compreender que esse processo não é só do bebê, mas também é dessa família, porque o luto é dessa família. Não sei o que vocês acham. Então, Larissa, eu não sou neonatologista, né? Mas pensando assim, de que é razoável esperar essa família. Se você tem métodos para setar, né? Para deixar assim, vai deixar indefinitivamente, né? Também tem que pensar assim, é um leito de UTI que eu estou precisando para um bebê viável. Essa questão da justiça, da equidade, você ter também disponibilidade de leito, pesa também às vezes, né? Posso deixar até quando, né? Aquela história do mesmo paciente, a gente segura às vezes o corpo, né? Mesmo em morte encefálica, que não tem nada de decisão compartilhada, né? É para tirar da ventilação mecânica, não é um paciente terminal, é morto, que não vai doar. Às vezes a gente segura para esperar um familiar, só pela questão do luto mesmo, para diminuir a complexidade do luto. Acho que cabe sim a gente também ter esse olhar humanizado, com razoabilidade, né? Se a família realmente vem, se não faz um despedido online, virtual, uma bênção virtual, né? Dá uma outra forma, dá um outro formato. Agora, o mais importante disso tudo que você está falando é a educação da equipe mesmo. Porque tem, assim, eu fiquei pensando, né? Intubação paliativa é a cereja do bolo, né? Então, assim, intubação paliativa a gente tem que é muita cultura, muita maturidade da equipe para conseguir Uhum. fazer. Não é Comentários da noite para o dia, contra. né? Então, Sim. precisa Eu acho que a realmente, equipe tem que assim, estar muito bem preparada e é cultural, eu acho assim, eu acho que talvez seja a parte mais difícil, para você conseguir chegar numa intubação paliativa, são vários processos que você tem que passar. Dentro da neonatologia, acho que na UTI pediátrica é mais fácil,
Isso. Não, não é fácil não. Tá mais, flui mais fácil. Acho que na anel é mais complicado. A gente, eu vejo assim, que como anel talvez seja o maior desafio, porque os bebês é uma caixinha de surpresa, e é mais difícil fazer prognóstico na anel do que na criança maior. Na criança, né? Não tem pediátrico, que é o que eu pensei. Então, na anel, prognóstico, e tem o desejo daquele. É uma alegria quando nasce um bebê. A expectativa de vida é muito maior. Ninguém espera ter um bebê que vai morrer. Então, as expectativas e a evolução é muito. Lara, só um minuto. Maria, já fechou, é Já porque eu não fechou, estava beleza. conseguindo fechar. Desculpe, Lara. Pronto, então, assim, eu vejo que o desafio maior na ANEL, porque se trabalha sempre para salvar, salvar, salvar. E a educação e a limitação, ela deixa em outro plano mesmo. Então, eu sinto dificuldade mesmo, assim. Não sei se aqui na Bahia ou se é na neonatologia de uma forma geral, talvez a UTI pediátrica esteja em outro momento mesmo, né? Um pouco mais à frente, porque a criança já cresceu, já tem mais dados objetivos para a gente avaliar o prognóstico, né? E vocês têm casos de sucesso, assim, a gente tinha um prematuro extremo, que sangrou, que não sei o quê, que isso, que aquele está aí falando, andando e tal. Então, tem aqueles casos que traz esperança para a equipe. É compreensível também, né? Que exija essa dificuldade maior mesmo, né? Obrigada. Eu queria complementar, Lari, Diga, sua pergunta, seu depoimento. Eu concordo plenamente com Lara, que é muito razoável que você possa e deva esperar esse avô, essa família chegar. Penso que talvez quando a gente vai olhar para a questão do sofrimento do neném, e aí tem que ficar claro que a gente precisa controlar sintoma de forma impecável, né, até isso acontecer. Eu penso que também é preciso que a gente olhe do ponto de vista do neném, do melhor interesse dele e dessa questão da equidade, da justiça, como a questão do leito. Bom, eu não sei, acho que eu aprendi isso lá na USP, que a gente precisa fazer uns combinados, sabe? Acho que fazer traios é uma resposta muito interessante para a gente que faz cuidado paliativo. Então, eu quero trazer, tudo bem. É quanto tempo que você vai levar para fazer isso? Não tenho dinheiro. Quanto tempo a gente pode arrecadar esse dinheiro? E aí eu acho que precisa ser muito razoável, porque não pode daqui a um ano. Isso não é possível. Indefinidamente, eu acho que não é possível. Então, o que que é possível? O que é menos pior do que não vai poder? E aí eu acho que a bioética tem isso muito, né? A melhor coisa, o melhor caminho que é trazer o melhor dos mundos, e o pior é não respeitar. Qual é o caminho do meio? É isso, de repente fazer algo online, já que não é possível. E fico pensando, Lari, quando você fala, fez vaquinha. Acho que essa contrarreferência, acho que isso um bom motivo para se discutir em equipe o que que a gente quer dizer quando a gente quer arcar com essa despesa de trazer. Qual é a mensagem que a gente dá para a gente mesma? Não sou contra ajudar e eu não posso, não tenho. A minha cara de pau não pode porque eu vivo ajudando, mas qual é o recado que a gente está dando, nós para nós mesmos? E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tive um paciente com agenesia renal bilateral, estava na cara que não ia viver. Primeiro, no início, houve um surto da família lá no pré-natal, porque queria logo que eu arrumasse um lugar para poder fazer um transplante de rim, porque eles não queriam aceitar. Depois eles foram mudando a questão da esperança, né? Porque a esperança antes é viver, depois é a esperança do tempo de vida, depois a esperança que seja uma boa morte. E aí eles me fizeram uma proposta muito razoável, que aí a gente tem que fazer um traio, tem que escutar. Eu preciso que a minha irmã, que mora em Belém, faça o batizado da minha filha. Isso é muito razoável. Mas para isso acontecer, ela não pode vir antes.
Então, ela já tem o dinheiro da passagem, mas eu tenho que esperar nascer para depois ela comprar a passagem e para depois ela vir. Mas o trabalho disse que tem que avisar 3 dias antes para viajar. Então, nasceu hoje, eu ia ter que esperar 3 dias, mais um dia da viagem e mais o dia do batizado. Então, eu tinha que segurar essa menina viva 5 dias. Então, vamos dialisar. Está posto isso? Isso é um sofrimento para o neném? Talvez. Mas os valores dessa família faz toda a diferença. Inclusive, a gente que estuda luto no recém-nascido, é preciso que a gente garanta a essa pessoa toda é, a história da sua família nessa breve vida deles. Então, eu acho que é super razoável você trazer esse avô, mas penso que você precisa fazer um combinado aí de quanto tempo você pode e deve esperar isso, olhando para a sua equipe que está sofrendo, né? Quando ela está em embate com você, é porque eles estão sofrendo, o melhor interesse do neném, a equidade desse leito, que é super importante, e os valores dessa família, que não deixam de ser os valores desse neném. E a gente precisa rodear esse neném de todos os valores da família, até para que ele possa morrer dignamente. Então, eu recomendaria isso, sabe, Lari? Mas isso é o que eu acho que não é nada Não, mas fácil a foi gente. isso que eu fiz. O voo já está chegando em Manaus. Eu dei uma semana para eles resolverem. Aí eu vou estar vindo em Manaus e fiz uma videochamada com a família inteira lá da Venezuela. A gente fez, doutora Lili, porque a gente ficou muito comovida com a história. Eu posso imaginar, e eu estou falando que eu também ajudo direto. Então, eu falo, Doeu é meu fácil falar. coração. Então, é por aí, Lari, é por aí. Obrigada, doutora. Nada, meu bem, obrigada por você estar aqui contribuindo com a gente. Mais alguém? Que eu prometi a Lara que a gente ia encerrar às 21. Mais alguém? Eu queria dar um feedback, pode ser? Claro! Eu estava deixando para ver se outras pessoas falavam para não ficar interrompendo toda hora, mas eu fui neonatologista, intensivista, durante mais de 10 anos, né? Neo eu fiz menos. Tive que escolher uma das duas e fiquei na terapia intensiva. E hoje eu estou trabalhando na UTD do Martagão, com essas crianças que sofreram, em muitos casos, obstinação terapêutica na neonatal. E agora, do lado de cá, eu estou com uma dificuldade imensa das crianças da família entender a limitação terapêutica que não foi colocada no momento certo, entende? Então, é só para uma reflexão, né, dessa aula maravilhosa que Lara colocou tão bem todas essas coisas, para a gente pensar lá no futuro, né? O que que acontece quando a gente não faz isso na NEL? Porque como não foi feito lá, não foi explicado tudo isso lá, agora como é que eu digo que aquela criança que está ali entregue para ir para casa daquele jeito, ela precisa de uma limitação terapêutica, de plano de cuidados, né? De ordem de não reanimar, tudo isso que a gente estava discutindo aqui. Então, eu acho que o meu pensamento é que a gente precisa estar trabalhando muito bem isso na NEL, para não chegar depois e ter toda essa dificuldade, entende? A gente tem que trabalhar junto nesses conceitos de paliação desde o início. É isso. Muito verdade isso, Olivia, super verdade. E acho que a gente vai encerrar, eu vou deixar uma pulga atrás da orelha de vocês, o que é mesmo qualidade de vida para quem, como, quando, onde, o que é isso mesmo, né? O que eu entendo por isso que cada um de nós e os pais entendem e essas crianças entendem. Podemos encerrar? Isso mesmo. Obrigada, viu, Lili, por essa oportunidade de estar aqui discutindo. E isso que a Olivia trouxe você também, né? Assim, da questão da. Só a gente lembrar de oferecer, não dizer que vai fazer, né? Então, a cada procedimento, semana que vem, não é André que vai ter aqui? Você Na falou? próxima Clínica, semana. crônica complexa? Na próxima Pronto. semana é Andréa,
Pois é, crianças crônicas complexas. perfeito. Então, vocês vão discutir exatamente isso, né? Assim, por que É, que a gente tem que, não é só fazer, 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 é questionar antes de fazer. Precisa fazer? É necessário fazer? é. Tem que fazer? A gente não pode Pactuar o que a parar gente ali, está fazendo, pactuar. né? Pactuar o que a gente está fazendo, que necessariamente lá na frente a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas. Tem que ter uma hora que a gente reconheça que precisa dar um passo para trás. Acho que tem muita dificuldade da equipe de entender que a gente dá um passo para frente e dois para trás, um para o lado e o outro para o lado, porque ninguém sabe qual é o melhor caminho. Estamos todos tentando descobrir, junto com os pacientes e com os pais, e com a equipe. Talvez eu acho que o exemplo, Olivia, isso que você diz é uma coisa que mexe muito comigo, né? E eu sempre que vou conversar com a família, eu sempre boto uma cadeira do lado vazia. Gente, quem vai sentar aqui? Já tem gente sentado aí, que é o paciente, o neném, João, Maria, José. Tá doida? Não, não tô doida. Ele tá sentado ali, ninguém pode sentar, e eu não deixo ninguém sentar naquela cadeira. Porque aquela cadeira, metaforicamente, é o paciente. E a gente não pode esquecer disso nunca. Porque isso faz a gente pensar lá nesse momento que é com você e que a gente tem que pensar. A gente não pode fazer de conta que esse momento lá com você não existe ou não existirá, né? Acho que é isso. Um beijo grande. Lara, muito obrigada por sua Obrigada, querida. disponibilidade. A todos uma boa semana. E a gente vai complementar na semana que vem com a Andréia, né? Essa coisa desse paciente crônico complexo que tem a alta das nossas unidades. Vai viver nessas unidades que a Olivia representa, ou nas suas casas em home care, e para a gente entender qual é mesmo. Qual é a prática melhor que a gente precisa exercitar? Um beijo no coração de todos e até segunda. Beijo Até. grande. Beijo, tchau, tchau. Beijo, obrigado, Lara.